Estamos aqui agora para falar sobre a inserção em listas encadeadas simples. Vocês devem ter visto primeiro outro vídeo, né? Outro áudio em cima de um PowerPoint que eu passei, onde a gente explicava um pouquinho sobre as listas encadeadas simples, né? Falando mais no final sobre as inserções. Agora eu vou fazer um exemplo aqui de um programinha que na verdade é apenas uma visualização de como ficaria esse programinha, mostrando como seria uma inserção numa lista encadeada simples. Atentem bem para esses detalhes que eu vou falar, porque a atividade que vocês vão realizar hoje é baseado nesse exemplo que está aqui. Então, seja uma seguinte estrutura. Como eu falei para vocês, a lista encadeada simples, cada elemento tem que ter junto de si o endereço do próximo. Então, para que a gente tenha um elemento com dois pedacinhos distintos, a gente cria isso no formato de uma estrutura. Então, eu teria aqui uma estrutura lista, que é o nome que eu batizei, e eu disse que lá dentro dela tem dois itens. Eu tenho um pedacinho chamado med, que é float, onde eu estaria colocando médias, então essa minha lista seria a lista de médias, e eu tenho mais um item chamado prox, que está com asterisco, porque ele é um ponteiro, ele é do tipo struct lista, ou seja, ele é do tipo disso que eu estou inventando aqui agora. Bom, por quê? Porque dentro desse pedacinho prox, eu vou ter endereço de memória de alguém que é uma struct lista, certo? Agora, suponha que, baseado nessa estrutura, eu queira fazer 5 inserções de médias nessa lista. E para cada uma dessas médias que eu vou inserir na lista, eu vou ter que pedir para aquela função malloc, que a gente viu lá atrás, que é a função que me aloca um espaço de memória e me devolve esse endereço de memória numa variável ponteiro. Então, eu posso ir nesse endereço de memória e começar a construir um item nessa minha lista. Então, com esse tipo de exemplo aqui, eu vou estar fazendo 5 inserções nessa minha lista. As variáveis que eu vou utilizar para trabalhar aqui, além da estrutura, seriam 3 variáveis ponteiro, uma chamada início, que é onde vai ser armazenado o endereço do primeiro item da minha lista. O fim é para armazenar o último endereço da minha lista. E a variável novo é a que eu vou usar para receber como resultado, como retorno da função malloc, que iria me dizer dentro dessa variável em qual endereço de memória eu posso armazenar o meu novo elemento, certo? Uma ressalva aqui, eu estou dizendo que esta lista vai ter que ficar em ordem crescente. Então, a lista é uma estrutura que permite a gente colocar em ordem crescente as coisas, porque ela permite inserir no começo, meio e fim. Como ficaria, então, essa nossa lista aqui? Quando eu começaria no meu programa, tá? Visualmente, eu teria essas minhas 3 variáveis sem nada, com a palavrinha null. Null, numa variável ponteiro, significaria, então, endereços inexistentes. Numa primeira inserção que eu fizesse aqui, eu estaria, por exemplo, querendo colocar a média 7,5, né, numa lista. É a minha primeira média que eu vou inserir. Vou pedir para a função malloc, que me dê um endereço de memória, onde eu posso armazenar esse meu elemento média 7,5. Então, estão aqui as variáveis. É que aqui já estão todas preenchidas, mas a função malloc, primeiro, me daria nessa variável novo um endereço de memória. Por exemplo, me deu esse endereço 300. Tá? Então, eu sei que neste endereço 300 que está aqui lá na memória, a partir desse endereço 300, eu posso construir o meu primeiro item da minha lista, ou seja, a minha primeira média, que é a média 7,5. Então, no pedacinho média, eu vou colocar lá a média 7,5, isso seria feito através de programa, na linguagem C, tá? E no meu pedacinho próximo, eu teria que colocar qual o endereço do último, né? Ou no caso aqui, né? Qual seria o endereço do próximo? Mas como ele é o primeiro, o único e o último, não existe ninguém depois dele. Então a palavrinha null ficaria aqui no próximo. Ou seja, a média 7,5 existe na minha lista agora, e depois dela não existe ninguém, porque não existe endereço nenhum de próximo. As 3 variáveis que a gente tinha aqui em cima, agora tem outro conteúdo, quer dizer, ao final da função inserir, essas 3 variáveis passam a estar com esse conteúdo.
A novo, com endereço 300, porque ela ganhou da função malloc esse endereço. A início e a fim tem que ter, respectivamente, endereço do primeiro elemento da lista, endereço do último da lista. Como eu só tenho um elemento na lista no endereço 300, as duas estão com esse endereço 300. Vamos tentar fazer uma segunda inserção. Na segunda inserção, então, eu vou querer fazer uma inserção de uma nova média, que seria o valor 1,5. Então, como eu já falei lá atrás, vamos inserir coisa nova, vamos... Desculpem. Vamos inserir uma média nova, então, é a média 1,5, né? Vou pedir para a função malloc um novo endereço, ganhei o endereço 450 da média, para colocar essa nova média. Então, a minha memória, como é que vai ficar agora? Eu já tinha nesse endereço 300 a 7,5, neste novo endereço que eu ganhei aqui, que foi devolvido na variável novo, tá aqui, é o endereço 450, eu coloco a minha nova média, que é 1,5. Então, eu passo a ter duas médias na memória. Só que, para que elas fiquem encadeadas, cada uma tem que ter o endereço de próximo. Então, a função inserir, ela trabalha para que isso fique bonitinho. Ou seja, como eu falei no começo, a lista teria que ficar em ordem crescente. Então, quem seria das duas médias a minha menor? A que seria em primeiro lugar? Seria, no caso, 1,5, que foi a última que eu coloquei agora. Então, se ela é a primeira da minha lista, porque ela tem um valor menor, este endereço dela, que é o 450, passa a ficar aqui na variável início, para dizer que agora a minha lista começa no endereço 450, onde está 1,5. Então, a gente vê aqui que na 1,5 tem que ter o endereço da próxima dela. Quem é a próxima dela? É a média 7,5, que está no endereço 300. Então, esse endereço 300 fica marcado aqui, tá? Então, portanto, eu começo a minha lista no endereço 450, que eu venho aqui na memória, consigo acessar a minha média 1,5. Depois eu vou para o endereço 300 de memória, venho para cá, acho a média 7,5. E depois eu iria para onde? Para lugar nenhum, porque está marcado null. Ou seja, só tenho duas na memória. As minhas três variáveis, como é que ficaram? A início com 450, né? Primeira. A fim, está dizendo onde termina a minha lista hoje. Termina no endereço 300, então tá marcadinho aqui. Ela nem foi alterada da vez anterior. E a variável novo, lógico, estaria com aquele endereço de alocação que eu ganhei de 450. Fazendo uma terceira inserção. Vamos supor que agora eu quero colocar uma média 2.0. Então, eu já tinha uma 7,5, tinha uma 1,5 e quero colocar uma 2.0. Vou pedir para aquela função malloc um novo local de memória na variável novo, por exemplo, ela me devolveu o endereço 600. Então, neste endereço 600, eu posso, né, alocar a minha nova média, que é a 2.0. Então, tá lá, 2.0. Para que esse 2.0 se encadeie na lista, temos que rearranjar os endereços de próximo. Então, a função inserir na linguagem C, que a gente teria para essa lista, ela vai tentar fazer com que, logicamente, esse 2.0 fique encadeado na ordem crescente. Se a gente olhar as médias que a gente tem aqui, a gente vai ver que a 2.0 era uma média que teria que ficar, logicamente, entre a 1,5 e a 7,5. Como fazer isso? Não há necessidade da gente mudar fisicamente isso de lugar. Ela pode continuar nesse endereço. Porém, logicamente, ela tem que ficar nesse meio aqui. Então, como que é feito isso? Quem era a primeira da lista? A gente tinha a média 1,5, né? Que era o início aqui, 450. Depois, antes, quando eu fiz a segunda inserção, eu dizia que eu ia para o endereço 300, que era 7,5. Agora não, eu tive que fazer uma alteração desse endereço de próximo para dizer que a próxima média depois da minha 1,5 é essa aqui, é a 2.0, que está no endereço 600. Então, nesse endereço 600, eu tenho a 2.0. Agora, a 2.0 é que vai ter como endereço de próximo a do 7,5, que é o 300, tá?
Então, 7,5 aqui, e da 7,5 continua marcando null, porque não existe ninguém depois dela. Então, a nossa sequência está começando, endereço 450, 1,5, depois eu vou para 600, chego aqui, acho a 2.0, depois eu vou para o endereço 300 de memória, acho a 7,5 e não vou para lugar nenhum. Então, tenho 3 itens na minha lista, eles estão em ordem crescente, encadeadas bonitinhas, ou seja, consigo passar de um elemento para o outro. A fim, continua mantendo o endereço de 300, que é a 7,5. Vamos fazer uma quarta inserção. Nessa quarta inserção, então, vamos colocar mais uma média. Então, nós já tínhamos aquelas 3, vamos colocar agora a média 9.3. A função malloc me devolveu o endereço 550. Este de endereço 550 na variável novo, eu posso ir nesse local e colocar um novo item na memória, que seria a nossa média 9.3, no pedacinho média. Agora, de novo, para que essa média fique encadeada ou ligada dentro dessa lista e se mantenha em ordem crescente, temos que ajeitar os endereços de próximo. Tá? Olhando os valores de médias que a gente tem até agora, a gente pode ver que 9.3 é a média mais alta que a gente tem, ou seja, ela vai ficar no final da lista, depois da 7,5 que a gente já tinha antigamente. Então, para que isso seja feito, o que teve que acontecer? Voltando ao que a gente tinha desde o começo, só para recapitular, nós começávamos na endereço 450, que era 1,5, né? Da 1,5 íamos para o 600, que tinha 2.0. Na 2.0 a gente ia para o endereço 300, que era o 7,5. E na 7,5, antigamente tinha a palavrinha null aqui, porque terminava. Agora a gente modificou esse endereço de próximo. O que a gente colocou aqui? Sim, 550, que é o endereço desse novo elemento que eu coloquei. Ou seja, agora depois do 7,5, eu tenho um outro lugar para ir, que é esse endereço aqui, a 9.3. Só que a 9.3 agora é a última. Se ela é a última, no pedacinho próximo dela, aí é que vem a palavrinha null. Ou seja, não existe mais ninguém depois dela. Aqui nessas 3 variáveis, então, a início não foi alterada, porque a 1,5 continua sendo a primeira, endereço 450. A fim foi alterada. Por quê? Porque agora eu inseri alguém no final da lista, fisicamente lá, né? Então, temos alguém no endereço 550, marcado lá. A novo é a que recebia o endereço normal. Então, já temos 4 elementos na nossa lista. Vamos fazer só mais um para encerrar. Essa nova inserção que a gente tem aqui é para uma média de valor 7.0, aliás. Nessa 7.0 foi solicitado um novo espaço de memória para que em tempo de execução ele possa fazer parte da memória. Foi chamada a função malloc e essa função malloc me devolveu, por exemplo, o endereço 500. Este endereço 500 que está aqui, ó, foi colocado na variável novo. Então, neste endereço 500 que está aqui, foi colocado a média 7.0, tá? Então, mais uma vez, fisicamente ela está no espaço da lista, mas logicamente, para que ela fique encadeada e que a lista esteja em ordem crescente, temos que resolver os endereços de próximo. Então, o que o nosso algoritmo de inserção faria? Compararia os valores das médias para ver em que local lógico essa média se localizaria. Se a gente comparar essas médias aqui, a gente veria que a 7.0 é uma média que deve ficar entre a 2.0, isso, e a 7,5, tá? Então, o que eu teria que fazer? Dentro desse espaço de intervalo, eu teria que colocar a 7.0. Então, ó, vamos começar para ver como que a nossa lista estava. Ela começava no endereço início, que é o 450, continua sendo ainda, que é 1,5. Depois eu iria para o endereço 600, que tem a 2.0, né? Na inserção anterior, a gente pode ver que essa 2.0, ó, me dizia que era para ir para o endereço 300, que era o 7,5. Agora eu não posso mais fazer isso, eu tenho que dizer o quê? Que da 2.0 eu tenho que ir para a 7.0, que está no endereço 500. Então, aqui, essa variável próxima, ó,
De 300 passou para 500. Ou seja, agora da média 2.0 eu vou para o 500 aqui, onde está a minha média 7.0. Ela, 7.0, é que recebeu como endereço de próximo o valor, ou seja, o endereço 300, que é onde está a 7,5. Tá? Dali para frente continua normal. Ou seja, fisicamente, em algum endereço de memória, a minha 7.0 existe, mas logicamente agora ela faz parte, está no meio da minha lista para que ela seja encadeada em ordem crescente. Tá? A variável início está com 450, que é a minha primeira média. A fim continua com 550, que é a minha última média, que é a 9.3, e a novo estava com aquele valor 500. Bom, então se a gente fosse fazer um percurso em cima dessa lista, como é que eu faria? Eu sempre vou na variável início, pego aquele endereço 450, vou lá, acho 1.5, depois vou para 600, acho a 2.0, depois eu vou para 500, acho a 7.0, depois eu vou para 300, acho a 7,5, vou para o 550, acho a 9.3 aqui, e depois nulo, não vou para lugar nenhum, tá? Então, a minha lista está encadeada bonitinha. Nós fizemos aqui inserções de começo, inserções de meio, inserções de fim, para exemplificar como um algoritmo de inserção na lista encadeada simples trabalharia. E por hoje é só. Obrigada.